O que é microbiologia? É o ramo da biologia que estuda os micro-organismos, ou seja, seres vivos microscópicos como bactérias, vírus, fungos e protozoários. Sua estrutura funciona como reprodução e relação com o ser humano. Definição: meiose e mitose. Mitose é o processo de divisão celular em que uma célula origina duas células filhas iguais à célula-mãe. Ocorre no crescimento, regeneração e manutenção dos tecidos. Meiose é o processo de divisão celular que origina quatro células filhas, diferentes com metade do material genético. Acontece na formação dos gametas, óvulos e espermatozoides. Definição: antígeno, anticorpo, macrófagos e fagocitose. Antígeno é qualquer substância estranha ou organismo que provoca uma resposta do sistema imunológico. Anticorpo é uma proteína produzida pelo sistema imunológico para combater antígenos específicos. Macrófagos são células de defesa responsáveis por englobar e destruir micro-organismos. Fagocitose é o processo em que os macrófagos engolem e dirigem invasores como bactérias e vírus. Definição de DNA e RNA. DNA é o material genético que armazena as informações hereditárias do organismo. RNA é responsável por usar as informações do DNA para produzir proteínas. Aeróbio e anaeróbio. Aeróbio, organismo que necessita de oxigênio para sobreviver. Anaeróbio, organismo que não precisa de oxigênio para sobreviver. Alguns até morrem na presença dele. Qual é a principal célula de defesa? As principais células de defesa do organismo são os leucócitos, glóbulos brancos. Definição de vírus: são agentes infecciosos celulares, não possuem célula própria, formados por material genético, DNA ou RNA, envolta por uma cápsula proteica. Eles só se reproduzem dentro de células vivas. História da microbiologia. Os primeiros micro-organismos a serem observados foi a bactéria e os protozoários. Só puderam ser observados com base na construção do homem Anton van Leeuwenhoek em 1632. Ele foi o primeiro a observá-los e os chamava de Anomalículos. A principal célula de defesa é bactéria e protozoários. As células eucariontes são membrana celular, núcleo, citoplasma, retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndrias, parede celular. Células procarióticas são membrana celular, cromossomos, partículas citoplasmáticas, parede celular bacteriana, glicocálice, flagelo, fibrinas ou pelos. O que é epidemiologia? É a ciência que estuda a distribuição, frequência e causas das doenças em que populações, além de propor medidas de prevenção e controle.
Cite 3 morfologias dos micro-organismos: cacos, formato arredondado ou esférico; bacilos, formato de bastonete; espirilos, formato de espirado. 3. O que são imunodeficientes? São pessoas que possuem o sistema imunológico enfraquecido ou insuficiente, tendo maior risco de infecções, pode ser congênita, desde o nascimento, ou adquirida. 4. Tipos de hipersensibilidade. Tipo 1, anafilático, mediado por IgE. Exemplo, alergia. Tipo 2, citotóxica. Anticorpos atacam células do próprio corpo. Tipo 3, imunocomplexa. Formação de complexos antígeno e anticorpo que se depositam nos tecidos. Tipo 4, medidas por células ou reações. Resposta feita por linfócitos T. Diferença entre asepsia e antiasepsia. Asepsia, conjunto de técnicas para evitar a entrada de micro-organismos. Prevenção. Antisepsia, uso de substâncias para eliminar micro-organismos na pele ou tecidos vivos. Definição de bactéria. São micro-organismos unicelulares procariontes, sem núcleo definido, que podem ser benéficos ou causar doenças. Definição de fungos. São organismos eucariontes que podem ser unicelulares, leveduros, ou multicelulares, bolores, e se alimentam por absorção de matéria orgânica. Definição de imunologia. É a ciência que estuda o sistema imunológico, suas células, órgãos e mecanismos de defesa contra agentes infecciosos. Células procarióticas. São células simples que não possuem núcleo definido. O material genético fica disperso no citoplasma. Não tem organelas membrosas, por exemplo, bactérias. Células eucarióticas são células mais complexas que possuem núcleo definido onde fica o DNA. Tem organelas membranas como mitocôndrias, por exemplo, células de animais, plantas, fungos e protozoários. Gram-positiva. São bactérias que possuem parede celular espessa, formada principalmente por uma grande quantidade de peptidoglicano. Essa parede é mais rígida e não possui membrana externa por causa da camada espessa. Retém o corante violeta na coloração de Gram e ficam mais roxas ao microscópio. Estrutura: membrana plasmática e parede espessa. Gram-negativas. Possuem parede celular mais fina, com uma camada menor de peptidoglicano, porém apresentam uma membrana extra-adicional, que contém lipopolissacarídeos, LPS, que podem atuar como toxinas na coloração de Gram. Não retém o violeta e ficam rosadas. Estrutura: membrana plasmática mais parede celular fina, mais membrana extra.